Palavra e Família. Eu sou a Carol. Eu sou sempre Davi. E aqui nós temos um outro Davi, né? Não temos muita criatividade no nome, mas o Davi Cáceres. Isso. Então, eu gostaria de que você se apresentasse um pouquinho. Você quer falar antes qual é o assunto que nós vamos lidar? Vamos deixar como surpresa? Então tá. Então, por favor. Primeiro, prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo. O Davi Merck foi meu professor de grego no seminário e poder estar batendo um papo com vocês aqui é sempre um prazer. Eu sou pastor na Igreja Batista Pedras Vivas, sou casado com Ludmila, tenho 3 filhos, Rebeca, Tito e João. E eu tenho atuado no ministério, no pastoreio, líder de jovens e toda uma parte de editora que a nossa igreja tem como ministério também. São muitos chapéus e isso é muito legal, conhecemos a família toda. A área que nós queremos trabalhar um pouco aqui é a questão do relacionamento entre gerações. Como pastor de jovens, relacionado também com seus pais, que agora são avós, seus filhos e tudo isso. Essa é uma área onde muitas famílias têm encontrado atritos e como construir as pontes de uma geração para outra. E como pastor de jovens, como pai e como filho, nos dá alguma luz sobre como nós podemos melhorar isso nos nossos relacionamentos. Eu vou pensar um pouco a partir da experiência que eu tenho em Pedras Vivas. Não posso falar de tudo que pode acontecer nesse campo. E eu tenho visto na nossa igreja que quando os pais, os avós, lidam com os seus filhos e depois os seus netos, há elementos que são distintos da cultura da época em que eles foram criados, nasceram, das culturas e dos momentos atuais. Que diz respeito à música, diz respeito à roupa, diz respeito a programas, diz respeito a filme. Os elementos culturais que os colocam em contato são pequenos em certo aspecto. E isso leva a, eventualmente, o indivíduo falar: os meus avós, os meus pais não me entendem porque eles não consomem o que eu consumo. E, eventualmente, do outro lado, o mesmo acontece. E, geralmente, quando esse dilema surge, eu gosto de olhar para os textos de Paulo, tanto em Romanos 14 quanto em 1 Coríntios, a partir do capítulo 8, 9, onde tem coisas que a gente deveria deixar de discutir e lidar com o princípio do amor. Necessariamente não tem um pecado envolvido naquilo, mas a sabedoria me pede que eu abra mão de um suposto direito que eu julgo ter sobre determinado elemento para amar aquele que é mais velho que eu ou eventualmente mais novo que eu. E nesse sentido eu digo muito para os jovens, não entrem em atrito por questões que podem ser abertas à mão. Eu não preciso exigir o meu direito ou a minha visão sobre determinado elemento, porque isso não é edificante, não vai construir uma família sólida e depois a gente vai ter elementos dentro da igreja que a gente vai sofrer também. Mas eu gostaria de usar uma calça X e meu pai não gosta porque o avô não gosta. Não use a calça por amor a eles, você pode abrir mão disso. Não é pecado usar, mas você não precisa brigar por isso. Então, vestimenta seria uma área, mas quais seriam as queixas, talvez, dos jovens contra os seus pais e, de outro lado, os pais contra os jovens, que você mais ouve ou percebe? A vestimenta foi um exemplo, mas a queixa geralmente diz respeito a entendimento da vida. Eles não compreendem os meus dilemas, eles não compreendem o que eu sofro, isso dos jovens. Eles acham que o mundo ainda é aquele mundo. É sempre esse argumento. Eu não estou dizendo que eles têm razão no argumento, mas é o argumento que eles dão. Falta-lhes, às vezes, experiência suficiente do mundo e da vida para poder fazer essa interpretação adequada. Então a queixa é sempre nessa direção. Eles falam como se as coisas fossem daquele jeito. E aí cria-se uma grande animosidade por causa disso. E dos pais em relação aos filhos eu não vejo os meus filhos me ouvindo, eles são imaturos para lidar com essas questões. E se eu não falar, eles não vão entender. Então fica um dizendo que um não ouve, o outro dizendo que não entende. E às vezes isso leva a um cabo de guerra e uma discussão sem fim, absolutamente sem fim. Eu acho que muitas vezes, por brigar sobre coisas superficiais que não tem pecado envolvido no meio, você já põe o bloqueio no relacionamento e já então não tem abertura para tratar daquilo que é mais fundamental. Profundo. Por exemplo, os meus netos em casa, né, tem a regra, quem lava a louça consegue escolher a música que vai ouvir. Aí vai, né? Música boa, letra boa e tudo, mas não é do meu estilo, né? E num volume também que não é do seu gosto. Mas não tem pecado
focado nisso, Isso né? aí. Então, por amor a eles, a gente como mais velho pode também, né, Ceder, abrir mão um pouquinho porque dessas coisas. não é pecado, eu posso fazer isso. Se eu olho para Tiago, e eu gosto muito de olhar para Tiago, capítulo 4, porque há guerras e contenda entre vós. Porque há desejos que militam no nosso próprio coração e que de algum modo nos colocam nessas questões. Assim, se eu gosto de uma música mais contemporânea, um louvor contemporâneo, o outro gosta de um estilo mais clássico na música, não há pecado. Ah, mas não me entendem. Ah, mas eles não querem me ouvir. Não vai sair do lugar, porque são desejos guerreando. Quais seriam algumas sugestões para fechar esse tempo? Até mesmo você é pai de criança, qual a idade? 6, 4 e 2. Você lembrou, isso é muito bom. Não. Mas já nessa fase de ir construindo um relacionamento, agora não é a idade da amizade, vocês são autoridades na vida, mas vão construindo princípios para terem filhos jovens como vocês, como filhos dos seus pais. Eu percebo que vocês têm, nós pela graça de Deus temos com nossos filhos. Mas como construir? Algumas dicas que você daria para os pais construírem pontes de relacionamento com os seus filhos para evitar alguns desses problemas? Eu acho que ao longo da vida, um pai deveria, sem fugir do princípio da autoridade que tem sobre o filho, e olhar para o filho não como um adversário que está indo contra mim, mas alguém que Deus colocou no nosso caminho, no nosso viver diário, para que eu transmita a graça de Cristo, ele seja conhecedor de Cristo Jesus. Então, meu primeiro objetivo não é torná-lo um ser humano gentil, mas é conhecer a Jesus. Então, eu vou usar todas as oportunidades de brincar com ele, jogando bola, andando de patinete, minha esposa cozinhando, fazendo o que puder, mostrando para ele que o papai ama ele, a mamãe ama ele, porque Jesus nos amou e eu quero construir um relacionamento a partir daquilo que Cristo Jesus tem conosco. Segunda coisa que eu faria eu chamaria os meus filhos para participar da vida comum do lar comigo e com a minha esposa. E eu vou, então, minha esposa gosta muito mais de música do que eu. E eu vejo minha esposa durante o dia, ela vai lavar a roupa, por exemplo. Ela chama as crianças, põe no chão com ela, liga uma música e ela vai cantando a música que as crianças querem e vai conversando sobre as letras da música e vai trabalhando com elas ali o lavar de roupa. Eu sou muito mais dos livros, então eu vou sentar e vou contar a história para os meus filhos, eu vou ouvir o que eles estão interpretando daquelas histórias, eu quero conhecer um pouco do mundo deles, e eu pego a minha filha na escola, e quando ela volta para a escola, eu quero saber como foi o dia dela, eu quero ouvir o que os amiguinhos fizeram, eu quero conhecer o que ela está pensando sobre a vida. Interessante, você fala de entrar no mundo deles, mas também puxá-los para o meu mundo. O nosso mundo, que são relacionamentos uns aos outros. Sim. E, de fato, é Deuteronômio 6, Sim. novamente. Ao andar pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, sentado em casa. É isso aí. Muito bom. Bom, é isso. Mais uma vez, mais um programa, Palavra e Família, sobre construir relacionamentos entre os pais, os filhos e até outras gerações. Pastor Davi Cáceres, muito, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau.